Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontro para Dar um Ouro. Hoje nós vamos ouvir a palestra sobre os combustíveis aeronáuticos sustentáveis e a meta de aviação zero de emissões. Vou pedir para o Arnaldo que apresente para nós os palestrantes. Por favor, Arnaldo. Muito bem, boa noite. Hoje nós temos o prazer de receber os engenheiros Luiz Neroski e Marcelo Gonçalves, a quem eu tive o prazer de conhecer ambos lá nos primórdios das atividades brasileiras sobre SAF. Eu vou até mudar o meu background aqui. Aí, esse foi o avião da Embraer, e azul na época, né? E fez o primeiro voo com o SAF, com bioquerosene produzido a partir de cana-de-açúcar, uma tecnologia lá no início, né? Mas eu vou deixar para eles conversarem melhor sobre isso, né? Então, o Luiz Neroski é líder do time de engenharia de sistemas e software do desenvolvimento tecnológico da Embraer, que é o responsável, né, por SAF na Embraer, também por propulsão híbrida elétrica e uso de hidrogênio. Na Embraer, Luiz está desde 2001. Ele atuou também como profissional credenciado pela ANAC em atividades de certificação de diferentes produtos da Embraer. Ele é engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e um MBA executivo pelo IESE de Navarra, na Espanha. O Marcelo é engenheiro de desenvolvimento de produto, atuando no desenvolvimento tecnológico da Embraer também, na área de SAF, e participou de projetos nesse tema, não só no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos. O Marcelo também é membro do Subcomitê de Combustível da Aviação da STM Internacional, que, como vocês sabem, é responsável por estabelecer especificações técnicas de jet fuel adotadas a nível internacional. Sem isso, você não pode realizar um voo comercial, né? Sem ser com combustível certificado e especificado pelos padrões da STM. Seguramente eles vão falar sobre isso, porque foi uma das tarefas iniciais para poder avançar nesse assunto. Mas, enfim, o Marcelo também participa no Fuel Technical Group da ICAO, que é a International Civil Aviation Organization, e também como mentor de mobilidade aérea da SAE Brasil. O Marcelo é graduado em Engenharia Química pelo Centro Universitário da FEI e tem também MBA pelo IBMEC. Paulo. Ok, obrigado, Arnaldo. Desde já agradecendo ao pessoal da Embraer, aos engenheiros, e esperamos ter um aumento de conhecimento nosso aqui de como anda o estado da arte, né, nessa área, né? E então eu vou passar para o Marcelo, para o Luiz Neroski, que vai iniciar a apresentação, e depois a gente vai tabelando. Eu vou pedir para vocês, no final da apresentação, levantar a mão quando tiver perguntas, a mãozinha eletrônica, né? Então, por favor, Luiz. Bom, Paulo, boa noite, Arnaldo. Obrigado aí pelo convite, né? A gente fica muito honrado, né, pela lembrança aí do Arnaldo, né? Eu, como o Arnaldo comentou, há anos atrás a gente teve a oportunidade de interagir com ele, né? Na época que a gente estava, o Arnaldo bem lembrou aí, né, nos princípios aqui do desenvolvimento de SAF no Brasil, né? Então, um grande prazer rever o Arnaldo e um grande prazer também estar aqui com todos os participantes para fazer esse bate-papo, né? A gente trocar aqui um pouco de conhecimento, um pouco de informação. Vamos começar, então, aqui pela apresentação. A ideia hoje é da gente passar, a gente preparou alguns slides, né, onde a gente pretende dar uma contextualizada, né, falar o que o SAF, né, que é o Sustainable Aviation Fuel, os combustíveis de aviação sustentáveis, por que eles são importantes para a nossa indústria, né, como é que nós estamos hoje em relação à produção, disponibilidade de SAF, né, e o Marcelo também ele vai mostrar para a gente como é que está se dando, né, toda a preparação, né, desde o desenvolvimento das tecnologias de conversão de biomassa
ou de matérias-primas sustentáveis para a querosene de aviação, né, e também dando depois um panorama de algumas iniciativas que a gente aqui na empresa, na Embraer, a gente também já veio fazendo aqui no Brasil e também no mundo. Então, a gente vai dar uma pincelada em relação a esses tópicos e a gente depois fica à disposição para esclarecer dúvidas, né, trocar também conhecimento, como eu falei, e a gente aprender também um pouquinho com todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, vou passar aqui os slides. Então, vamos começar falando um pouco da nossa indústria, né? Eu acho que tem muita gente que deve ser do setor, né? Imagino, mas a nossa indústria é uma indústria que a aviação, né? Ela mobiliza aí um movimento, um grande valor, né? Para a sociedade brasileira e mundial. Então, nós estamos falando de um transporte de 4,5 bilhões de passageiros por ano, né, uma movimentação de 61 milhões de toneladas de carga, né, e um transporte de bens de alto valor agregado, né, e também de perecíveis, né, correspondendo aí em torno de 35% do valor transportado hoje que a gente tem no mundo, né, ele vai caminhando por linhas aéreas, né, o transporte aéreo, né, e também ocupando aí menos de 1% do volume, né? Então, assim, a gente tem uma vantagem de trazer isso de uma maneira mais compactada, né? E transportar isso de uma maneira mais otimizada. O impacto econômico mundial da aviação, né, ele é estimado em torno de 3,5 trilhões de dólares, né, com a implementação aí de oportunidades de emprego no mundo, na ordem de 88 milhões de pessoas trabalhando em cima da indústria da aviação. E o último tópico aqui, né, que tem a ver com não transporte de carga, mas o transporte aqui de nós, passageiros, né, então, além da parte de negócios, então, na parte de turismo, 58% dos turistas utilizam o transporte aéreo para chegar ao seu destino. Então, a gente vê que, realmente, a nossa indústria é uma indústria relevante, né, que agrega muito valor, e, portanto, a gente tem que continuar trabalhando de maneira muito forte e intensa, né, para que essa nossa indústria ela se mantenha sustentável, né, não só do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social, aqui também a gente vê a questão dos empregos, mas também na parte ambiental. E aí, falando um pouquinho, né, da questão ambiental, a gente tem aqui uma figura que mostra os nossos compromissos, né, o compromisso da indústria mundial, a indústria da aviação mundial. Essa figura, ela tem a fonte logo no rodapé, né? Ela é da ATAG. A ATAG é uma associação, né, que contempla diversos stakeholders, né, diversos players da aviação, pega linhas aéreas, fabricantes de motor, fabricantes de aeronaves, né, e juntos a indústria, na verdade, definiu a meta de atingir em 2050 as emissões de carbono zero, né, emissões líquidas de carbono zero, né. E para chegar lá, a gente tem vários cenários, né. A TAG, ela publica nesse documento chamado Waypoint 2050, que está disponível online, de fácil acesso. Ela disponibiliza, ela faz uma avaliação de diferentes cenários de como que a gente pode chegar nessa meta de emissões líquidas zero em 2050, e um dos cenários é esse que nós estamos apresentando aqui. Nesse cenário, a gente vê o seguinte, como é que a gente interpreta essa curva, né? Pegando mais ou menos hoje aqui, nós estamos emitindo, a indústria de aviação emite em torno de 900 milhões de toneladas de CO2, né? Então, se a gente não fizer nada, se a gente continuar crescendo, né, e é uma estimativa de crescimento da indústria até 2050 na ordem de 3,1% por ano, né, e se a gente não fizesse nada, as nossas emissões iriam crescer nessa taxa que é mostrada aqui na curva acima, chegando então a 2 mil megatoneladas, né, de CO2 sendo emitidas em 2050. Obviamente que a aviação ela não vai, né, a gente não vai deixar isso chegar nesse ponto. Então, a proposta é que isso aqui é só uma projeção, então a ideia é que a gente comece a atuar, e já estamos atuando há vários anos, né? O SAF, como o Arnaldo comentou, já tem mais de 10 anos que a gente tem trabalhado. A ideia é a gente buscar diferentes medidas que possam nos ajudar a contornar esse problema, de forma a chegar lá com emissões zero. E a gente vê várias alternativas. A gente pega aqui um bloquinho, né, destacado em azul, que seriam, então, as tecnologias, né, as mudanças tecnológicas, melhorias tecnológicas
que a gente já vem implementando ao longo de vários anos. Então, a proposta é a gente continuar buscando, investindo em pesquisa e desenvolvimento para implementar melhorias, sejam melhorias do ponto de vista de propulsão, melhorias do ponto de vista de aerodinâmica para reduzir arrasto, materiais mais leves. Então, todas essas tecnologias que a gente continua como indústria buscando todos os dias. A visão é que, apesar de todas essas melhorias, a gente não vai conseguir, né? A gente vai dar uma boa contribuição, essa contribuição aqui é estimada aí em torno de talvez uns 20%, mas a gente não vai conseguir, na verdade, mudar, né, a tendência apenas com as novas tecnologias. Então, combinado com as novas tecnologias, vem uma outra parcela que está ligado à eficiência da operação e da infraestrutura aeroportuária. Então, também já há anos que a indústria vem pesquisando sobre isso, sobre como a gente melhorar as operações em voo, né, e as aproximações nos aeroportos, as próprias emissões nos aeroportos. Então, a ideia é a gente continuar buscando novas tecnologias combinadas com novas formas de operação do tráfego aéreo, de forma que a gente consiga também trazer mais uma parcela de contribuição para a redução. Na parte de baixo, a gente vê que tem aqui ainda uma outra fatia que está relacionada com medidas de mercado, né? Basicamente compensações de carbono. Então, a gente vê que tem outras parcelas aqui que estão contribuindo significativamente, né, para essa visão de redução das emissões, mas ainda se reconhece que nem todas, ou mesmo implementando todas, a gente não vai conseguir zerar. Então, a gente ainda vai precisar de uma parcela ligado à parte de medidas de mercado, basicamente compensações de carbono, né, medidas de compensação de carbono. Porém, a gente vê uma fatia bem relevante, né, destacada aqui em verde, que tem a ver com o SAF, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Então, o SAF, ele representa, né, nessa visão aqui, uma parcela significativa, podendo chegar, então, em torno aí de 60%, 50%, 60% da contribuição para a redução das emissões. Então, se a gente fizer um destaque, né, eu coloquei aqui uma estrelinha, justamente para destacar, né, então, essa aqui é a nossa visão, né, né, a visão da indústria. Então, a proposta é que o SAF ele tenha, de fato, um papel relevante, né, até 2050, esse papel, como eu falei, ele chega na ordem de 50%, podendo ter assim, a mais 60% no total da redução esperada aqui para nessa projeção de emissões. Em 2050, estima-se que a gente vai precisar da ordem de 460, ou mais de 460 bilhões de litros de SAF por ano, né, sendo produzido e disponibilizado para a indústria. E se a gente tenta olhar, né, qual é o tamanho do nosso desafio, né, hoje, só trazendo uns dados atuais aqui, a nossa disponibilidade, a produção atual, que é hoje, apesar de já existir demanda, o que hoje é ofertado em termos de SAF para a indústria, representa menos de 1%, ou em torno de 1% do consumo anual de combustível de aviação. Então, a gente realmente tem um desafio bem grande, né, como indústria e como sociedade, no sentido da gente manter aquele valor agregado que a gente comentou no slide anterior, né, com essa demanda e com essa visão da contribuição de SAF para a redução de emissões até 2050. Nos próximos slides, a gente vai comentar um pouquinho, né, como eu falei, a gente vai dar uma passada nesse tema, inclusive tocando na questão de compensação de carbono. A gente vai falar um pouquinho do mecanismo que existe hoje, já implementado, né, o Marcelo vai trazer essas informações, mas aqui é só para dar uma visão, né, de como é que o desafio ele é significativo, né. Aí, um outro ponto interessante é que, se a gente olha do ponto na perspectiva, né, de investimentos, a ATAG, essa associação que a gente mencionou no início, ela estima que o desafio para se viabilizar a produção de SAF nessa quantidade, ela representa em torno aí de 1,45 trilhões de dólares, tá, nos próximos 30 anos. Então, a gente vai ter que desenvolver um novo sistema energético, né, com esse montante de investimento estimado aí de 1,45 trilhões de dólares. O interessante é que essa cifra ela é relevante,
Mas se a gente olha do ponto de vista do que hoje é investido, né, das despesas de capital típicas do setor de petróleo e gás, ela representa aí em torno de 6%, né, se a gente traz uma visão anualizada. Então, 6% do que se hoje investe e gasta em termos de capital no setor de petróleo e gás, né, contemplando os próximos 30 anos, daria aí em torno de 1,45 trilhões. Né. O ponto fundamental que também vocês vão perceber ao longo da apresentação, é que mesmo tendo os recursos financeiros, mesmo tendo a possibilidade de se produzir, né, o SAF, aí a gente ainda precisa de um componente, de um ingrediente a mais, que são as políticas públicas, porque as políticas públicas, elas precisam ser implementadas, e isso vai depender muito da região ou dos países em que o SAF será produzido. E essas políticas, elas são fundamentais para que a gente tenha uma mudança significativa, né, na composição da nossa matriz de produção de combustíveis para a aviação. Né. Então, essa é a visão. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo. A gente vai mostrar, depois desse primeiro panorama, de falar de por que a gente precisa investir em SAF, né, qual é a contribuição que o SAF nos dá. O Marcelo, então, ele vai nos trazer uma visão de como é que nós estamos em termos de rotas tecnológicas, né, em termos de mecanismos de compensação de carbono relacionados à SAF. Então, eu vou passar a palavra para o meu amigo Marcelo, que vai continuar, eu volto logo à frente. Por favor, Marcelo. Obrigado, Neroski. Primeiro, meu boa noite a todos. Obrigado, Paulo e Arnaldo, pela oportunidade, né? Sempre bom ver aqui algumas pessoas conhecidas aqui na lista. E esse realmente é um tema muito importante para a indústria da aviação, porque como o Neroski comentou no slide anterior, o principal instrumento para que a gente consiga chegar nessa meta ambiciosa do Net Zero Emissions em 2050. Quanto às tecnologias para produzir SAF, nós temos, na verdade, até 8 rotas, né? A 8ª foi homologada administrativamente, e até 2 semanas atrás, ela ainda não estava publicada na norma da STM. A STM fala um pouquinho como é que funciona. Ela criou uma norma, porque antigamente, quando nem se falava sobre SAF, nós tínhamos uma única norma para o querosene aviação, chamada D de Delta 1655. É o querosene aviação que há mais de meio século vem sendo usado na aviação de maneira normal, mas uma norma que evoluiu. Apenas como curiosidade, a norma do querosene aviação, quando foi lançada, tinha 4 páginas, hoje ela tem cerca de 30 páginas, então vocês verem que houve uma evolução no próprio querosene aviação. Quando começou a se discutir produtos que a gente chama, o termo usado na STM, sintetizados, aqueles que não são de origem de petróleo, a STM decidiu criar uma norma específica, porque cada uma dessas 7 tecnologias que vocês estão vendo aí nessa tela, elas possuem uma especificação para o produto puro e tem um percentual de mistura, e quando elas são misturadas em até, por exemplo, 50% ou 10%, nós temos hoje essas duas frentes de mistura, essas duas possibilidades de mistura, elas obrigatoriamente, ao serem misturadas, têm que atender a especificação do querosene de aviação fóssil. Isso é uma condição básica, não pode ser diferente disso. Por quê? Porque a gente não espera nenhuma alteração na aeronave. Então, tudo que foi desenvolvido em termos de qualificação dessas 7 tecnologias que estão aí, elas foram feitas olhando como o produto deveria atender a especificação final. Eu vou começar aqui pela esquerda com essas 2 tecnologias que permitem misturas até 10%, e aí trazer uma lembrança que o próprio Arnaldo comentou, que essa tecnologia foi uma tecnologia que teve um desenvolvimento aqui no Brasil, que é o Synthesized Isoparaffin, que foi desenvolvido a partir da cana-de-açúcar, né, e o primeiro voo dela foi no Brasil, com uma aeronave brasileira, né, aqui em 2012, durante a Rio+20, e 2 anos depois essa tecnologia foi certificada, e ela foi certificada em até 10%, por quê? Porque ela é um único componente, o chamado farneseno. Então, como ela tem um único componente, ela tem uma limitação de mistura de até 10%.
Tá? Agora, por que a tecnologia de baixo também é 10%? Porque, neste caso, essa tecnologia que chama-se HC-REFA, e aí vocês vão ver que do lado direito dela também tem uma chamada REFA SPK como ela, mas que permite mistura de até 50%. Qual é a diferença do HC-REFA SPK para o REFA que está do lado direito? Em termos de tecnologia, elas são muitíssimo similares. A diferença é que o feedstock dessa tecnologia, HC, ela utiliza um óleo a partir de alga. É a primeira vez que foi homologada uma tecnologia que usa óleo de alga como matéria-prima, como feedstock. E essa tecnologia foi desenvolvida por uma empresa japonesa e havia uma necessidade assim urgentíssima deles aprovarem essa tecnologia, porque ela era para ser disponibilizada durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, que não sei se vocês lembram, o mote desses Jogos Olímpicos foi a sustentabilidade. Então, queriam que esse SAF estivesse disponível lá. Para isso, eles usaram um processo na STM que chama-se Fast Track, que ele limita um SAF até 10% de mistura, e desde que essa tecnologia também tenha alguma similaridade com, ou alta similaridade com querosene aviação, ou similaridade com uma tecnologia já homologada. Para ganhar tempo, eles usaram esse processo chamado Fast Track, que limita até 10%. Do ponto de vista técnico, eles, se quiserem, podem chegar amanhã e buscarem a aprovação, que a gente chama de aprovação full, né, da STM, que chega até os 50%, como é a tecnologia irmã dela, que está ali do lado, que é homologar até 50% para usar. Falando um pouco agora do lado direito ali, o até 50% de SAF no combustível fóssil. Nós temos 5 tecnologias, né, e as duas primeiras que estão ali, o FT-SPK e o SPK-A, são duas tecnologias que foram criadas aí pela mesma empresa, e elas, o Fischer-Tropsch, vocês sabem que, para quem não conhece, é claro, é um processo antiquíssimo, ele data da Segunda Guerra Mundial, e uma empresa sul-africana, eles começaram a usar esse processo para fazer combustíveis a partir do carvão, e depois evoluíram aí para a possibilidade de gaseificação de biomassas. O Fischer-Tropsch, ele faz pequenas moléculas e vai juntando essas moléculas até fazer moléculas que sejam do tamanho do querosene de aviação. Então você faz um conjunto de moléculas para ter uma composição parecida com o querosene de aviação. O lado direito ali é um Fischer-Tropsch com aromáticos. E por que é importante a presença do componente aromático? Lembrando um pouco da época da química, gente. Benzeno, toluene, xileno. Eu sei que posso fazer para alguns aí poucos anos, mas o aromático ele é muito importante. Apesar de ele contribuir para emissões de HC, que não é uma coisa boa, mas o aromático, ele permite que anéis nitrílicos, principalmente os elastômeros nitrílicos, eles tenham um swelling, né, um inchaço, que faz o sistema que executa a vedação. Se você não tiver a presença de componentes aromáticos, não há esse inchaço, por exemplo, um anel nitrílico, que é muito usado na aviação. Nós temos aí talvez mais de 25 mil aeronaves voando no mundo, então você tem muito componente nitrílico, e sem a presença do aromático, não haveria esse inchaço ou esse swelling, esse trabalho que o anel faz para garantir a vedação. Em função disso, uma atitude muito importante na norma específica para combustíveis sintéticos, os SAFs, foi tomada, que foi exigir que na mistura final entre um SAF, por exemplo, de 50% com 50% do combustível de aviação fóssil, o querosene de aviação, ele tenha no mínimo 8% de aromático. Isso é fundamental. Abaixo disso, há um risco de um anel nitrílico, por exemplo, não performar como ele deveria ser. Então, esses dois primeiros é uma tecnologia Fischer-Tropsch, como eu falei, bastante antiga, mas ela é uma tecnologia muito usada, principalmente quando você tem matérias-primas baratas. Por exemplo, quem tem gás natural em abundância pode usar a tecnologia Fischer-Tropsch para gerar bons produtos. Isso é muito comum ali na Península Arábica, alguns países, como o Catar, por exemplo, ele tem algumas refinarias que usam esse processo. Indo mais para baixo um pouco, tem a tecnologia... Marcelo. Oi, sim. Só para complementar, essas borrachas nitrílicas, né, elas são usadas dentro dos tanques de combustível.
Exatamente. Fazer vedação. Então, se elas não incham, como o Marcelo colocou, elas perdem a função e a gente pode ter vazamento de combustível. Então, essa é a preocupação. Uhum. E toda essa, existe, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de qualificação, mas existe toda uma preocupação com a qualificação de materiais que é exigido quando você vai na STM para buscar a aprovação da sua tecnologia. Ali embaixo agora, do lado esquerdo, tem ali a tecnologia REFA SPK. Ela foi homologada em 2011 e foi a primeira tecnologia que ela estava totalmente voltada à matéria-prima renovável, né? Ela começou com óleos vegetais, na época nem tinha esse nome de REFA, que é o hidroprocessamento de ésteres, né, e de ácidos graxos, né? Vamos falar usando termos mais simples, né? Eu vou hidroprocessar óleos vegetais ou gorduras animais, por exemplo, vai sebo, de uma maneira bem simples. É a tecnologia hoje, gente, mais utilizada para SAF no mundo. Ela lidera totalmente na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia também, inclusive a maior planta de REFA, ela deve estar para ser inaugurada, se ainda não esse ano, um pouco mais para frente, tá? Então, é uma tecnologia hoje extremamente importante, tá? E muito utilizada pela indústria da aviação em voos no mundo inteiro. Do lado dela tem ali o ATJ, o popular álcool autodieta, que vem a ser hoje a segunda tecnologia que está mais em alta no mundo. Existem, como a tecnologia REFA, no caso da ATJ, também temos vários atores aí construindo plantas, ela deve obter uma parcela de mercado mais significativa agora para os próximos anos, tá? E também como a REFA, ela pode usar diferentes matérias-primas, ela pode usar o etanol, o butanol, que é o álcool de 4 carbonos, ela pode usar etanol ou outro álcool oriundo de material celulósico, de cana-de-açúcar, de bagaço de cana, que já seria um etanol de segunda geração, e por aí vai. Então, é uma tecnologia que tem um capex menor, que é a tecnologia REFA. A tecnologia REFA se assemelha muito, muito a uma refinaria. O ATJ já usa um processo chamado oligomerização, que é um processo antigo na engenharia química, mas bastante robusto e tem realmente tido bons resultados. Um número, até como curiosidade para não errar, é algo em torno de 1,7 litros de etanol, por exemplo, fazem 1 litro de SAF, de querosene de aviação sustentável. Tá? E a última tecnologia, gente, é a CHJ, que é lá na norma STMD 7566, é o anexo 6, ela foi a sexta a ser aprovada. É uma tecnologia muito interessante, por quê? Similarmente ao SPK com aromáticos, o Fischer-Tropsch com aromáticos, ela também produz aromáticos. Então, é uma tecnologia que tem grande potencial para, por exemplo, produzir um SAF puro, que atenda à especificação do querosene de aviação fóssil, sem precisar fazer misturas no futuro. Essa tecnologia, ela não está tendo uma comercialização, os produtores não estão comercializando essa tecnologia de uma maneira em larga escala, como é o REFA, e hoje já está o ATJ, o Fischer-Tropsch, mas ela tem tecnicamente uma potencialidade muito interessante. Tá? São essas 7 rotas que estão aqui, tem uma 8ª, que é um ATJ, que é produzido a partir do isobuteno, que foi homologado agora há pouco tempo, e se já não apareceu na nova revisão dessa norma, vai aparecer em breve. Isso é algo vivo, essa norma vai receber novas tecnologias aí no futuro, tá? Acho que a gente pode ir para a próxima, Neroski. Isso aqui, gente, agora é o processo de homologação do SAF na STM. O Arnaldo lembrou bem, nenhuma tecnologia hoje voa se não passar pelo processo de homologação na STM. É um processo robusto, ele tem 4 grandes tiers. Se você amanhã desenvolver uma tecnologia e quiser homologá-la, como é que você faz? Você vai no comitê D02J, Aviation Fuels, bate lá na porta e fala, eu tenho uma tecnologia com potencial para se tornar um combustível sintético sustentável, um SAF, e eu tenho aqui já um laudo de análise contra a especificação do querosene de aviação, tem alguns dados preliminares de compatibilidade, e eu quero abrir um task force. Você abre o task force e aí você tem que tentar trazer o maior possível número de parceiros para ajudar a avaliar a sua tecnologia. A segunda etapa, que estaria o Tier 2, gente, chama-se Fit for Purpose.
Essa é uma etapa muito pesada mesmo. Por quê? Ela é baseada na norma D4054, que está ali na fonte, embaixo da figura. A norma D4054 é um guia que diz ao candidato à homologação de um novo combustível o que ele tem que fazer para certificar, para gerar o que a gente chama de Research Report, que está na primeira caixa verde, que é um relatório técnico de avaliação daquilo que ele está propondo. Então, ele não quer saber qual é a densidade do combustível ou a viscosidade do combustível, mas ele quer saber o comportamento da densidade e da viscosidade e de outras propriedades no envelope de menos 40 a mais 40 graus Celsius. Ele quer saber literalmente o comportamento da propriedade em função da temperatura. Ele quer saber como é que a viscosidade varia em função da densidade. É um escrutínio pesado e inclui também aí uma lista grande de compatibilidade com materiais não metálicos, elastômeros, como borracha nitrílica, por exemplo, e também materiais metálicos e revestimentos, até bladder, por exemplo, né, que é um revestimento militar bastante usado, também aparece nessa lista de materiais. É uma norma extensa, né, e que não significa que nenhum outro OEM possa pedir um item adicional a esta norma, mas é uma fase bastante pesada, existem poucos laboratórios no mundo que têm competência para rodar todos esses testes. Feito esses dois tiers, é gerado um relatório preliminar, os OEMs revisam, avaliam, põem questões, pedem, tiram dúvidas. Se tiver ok o relatório, vai discutir 3 e 4, que são as etapas que são as mais demoradas, mais caras, mas que também demandam o maior volume de amostra de SAF. Pode ser que você precise produzir até 800 mil litros de SAF da sua tecnologia para teste de APU, de rig, de fuel system, ou para rodar motores. Concluídas essas duas etapas, 3 e 4, o relatório de pesquisa ele recebe complementos, que é chamada fase 2. Feito isso, é submetido à revisão dos OEMs. Apenas para comentar, o FAA ele tem uma participação bastante ativa nesse processo e ele também já vai avaliando esses relatórios. Caso não tenha mais nenhuma dúvida, por exemplo, mas podem surgir dúvidas futuras, o que acontece? Esse relatório é submetido a uma votação eletrônica no sistema da STM. Essa votação, só membros participam dessa votação eletrônica, e você diz se concorda ou não concorda com o relatório, se você tem dúvidas com perguntas, e se você não concorda com determinado ponto, e aí você tem que manifestar o porquê não. Eu não concordo com tal item, eu preciso de mais dados sobre isso, ou eu não concordo com uma metodologia e por aí vai. No momento que todos os votos negativos são removidos, ou são devidamente contestados, ou são até derrubados em plenário, caso haja um conflito de visão sobre a avaliação técnica, aí sim ele é considerado aprovado, e essa tecnologia vai compor um novo anexo dessa norma D7566, que é a norma onde estão todas aquelas tecnologias que eu mostrei agora no slide anterior. Tá? Então, é um processo robusto, isso não tem prazo, isso pode levar 2, 3, 4, 5 anos, o custo disso é de pelo menos 10 milhões de dólares, e o processo é robusto pelo seguinte: a STM ela olha a segurança e o desempenho. A STM não olha redução de emissão, se é sustentável, se é barato, se é caro, ela olha segurança e desempenho. Esse é o foco desse grupo da STM. Tá? Então, é um processo bastante robusto justamente para que tenha-se a certeza que quando você estiver voando com um SAF, em qualquer mistura, você vai ter a segurança que o querosene aviação vem dando há décadas para quem está operando. Próximo, Nerósco, por favor. E agora a gente queria falar sobre um conceito muito importante que é o drop-in. O que é esse conceito? Ele diz o seguinte: um combustível ele é drop-in quando ele não requer nenhuma modificação do motor, sistema de combustível, dos tanques de armazenagem, do caminhão-tanque que vai abastecer esse avião, ou seja, ele é um combustível, ele é um combustível, um SAF, que se você não avisar o piloto que ele está voando com SAF, ele não vai saber. É simples assim, tá? E por que isso? Porque
se você tem 25 mil aeronaves voando, não tem como segregar no aeroporto amanhã, esse SAF é para este avião, aquele SAF é para aquele avião. Não, isso não existe. Drop-in. Isso é condição mínima para que ele possa ser usado. Uma das razões para nós termos misturas, por exemplo, de até 50%, é que este volume máximo de 50% garante que o produto seja drop-in, que ele atenda a especificação final do querosene de aviação. Todo SAF, ao ser misturado com querosene de aviação, vai ter que atender a especificação do querosene de aviação fóssil. E é importante que o uso de SAF 100%, não drop-in, né, ele existe em caráter experimental. Existe para testes, tá? Se você, por exemplo, pegar a tecnologia HEFA, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que pode usar óleo vegetal, pode usar sebo, ela pura, ela não atende à especificação do querosene de aviação, então ela seria um non-drop-in. Apenas um exemplo no caso da tecnologia HEFA. A faixa de densidade dela, o máximo dela está abaixo do mínimo do querosene de aviação. Então, e outras propriedades como constante de elétrica, por exemplo. Então, haveria algum problema de indicação de combustível no uso desse combustível, tá? Isso é importante dizer. Próximo slide, por favor. Um conceito importante sobre a redução das emissões muita gente acredita que quando eu estou voando com SAF, eu estou emitindo menos quando eu queimo combustível. Não. A redução da emissão ela se dá no ciclo de produção. Então, o querosene de aviação, que está representado pelo lado esquerdo da figura, gente, ele é extraído, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui no Brasil, lá numa plataforma, lá no Bacia de Campos, Bacia de Santos, ele é levado pelo navio até uma unidade de refino, depois ele vai por dutos até uma base primária que vai atender um aeroporto. E aí o querosene de aviação ele é queimado, né? E a referência que a gente tem é de 89 gramas de CO2 por megajoule, quando o querosene é queimado. No caso, por exemplo, de um biocombustível sustentável, vamos pegar o caso ali da rota HEFA, por exemplo, que tal? Vamos pegar o caso aqui, um exemplo para o Brasil, uso de óleo de soja, por exemplo. Você tem o óleo de soja, você tem esse óleo transportado, ele é processado, ou seja, tem o esmagamento, ele vai para uma planta produtora, que vem a ser uma refinaria, por exemplo, vai para uma base primária ou secundária, e depois ele é usado na aeronave, e ele vai queimar e ele vai emitir. Só que entra o ponto aí da questão da captura do CO2 por fotossíntese, por exemplo, pelos vegetais. No ciclo, existem metodologias para calcular isso, e quem lida com isso hoje é a ICAO, no Fuel Task Group da ICAO. Existe um grupo de especialistas, existem metodologias, né, e se você digitar no Google ICAO Corsia, você vai poder baixar todos esses documentos de como funciona a metodologia para cálculo, inclusive ela existe para cada tecnologia de produção de SAF que está homologada na STM, com diversos feedstocks, né? A ICAO usa o conceito de pathway, que é uma matéria-prima e uma tecnologia de produção de SAF para calcular o quanto ela emite. Então, importante ter em mente, né, quando você está queimando o SAF, ele vai emitir CO2 e água, né, no mesmo patamar que um querosene de aviação fóssil. O ganho está no ciclo do processo produtivo desses combustíveis sustentáveis, ok? Próximo, Eneroski. E aí, falando um pouquinho sobre o compromisso da indústria, a Eneroski já destacou esse compromisso do ATAG, que é o Air Transportation Action Group, que é um grupo que reúne as grandes instituições da indústria aeronáutica, como a IATA, que é da aviação comercial, a ICAO, a ICAIA, que é onde está, por exemplo, a indústria que tem a indústria de motores e fabricantes de aeronaves, os airframers, né? Então, esse é um grande compromisso que a indústria assumiu, de ter o Fly Net Zero em 2050, mas há também um compromisso da indústria que foi criado em 2010, aprovado pelo Conselho da ICAO em 2016, que é o Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation, conhecido como CORSIA. A fase piloto começou em 21, mas de maneira pragmática.
ele vai valer a partir de 1º de janeiro de 27, com a obrigatoriedade de compensação das emissões para a aviação internacional. Pô, e a aviação doméstica, Marcelo? Ela fica determinada pelo país na chamada NDC, que é a determinação, é a contribuição que os países dão, né? Quem acompanhou aí a COP de Paris, cada país determina como ele vai ajudar na redução das emissões. Então, um país pode ou não colocar, por exemplo, a redução de emissões para voos domésticos. Isso é uma prerrogativa do país. Tá? Mas o que é importante, quem quiser saber um pouquinho mais, entre no site da ICAO, né, e tem aí o link do CORSIA, e o volume de informações, ele é muito, muito grande, é interessantíssimo aprender. A ICAO fez um trabalho magnífico ao longo desses anos, tá? Principalmente, eu gostaria de destacar no caso aqui o CAEP, né, que é o Civil Aviation Environmental Protection, tá? Que tem a coordenação da Jane Hoop, e um trabalho muito, muito robusto. O Field Technical Group, que eu participo, ele está dentro do CAEP, e até, inclusive, eles fizeram um trabalho tão bom, inclusive com vídeos educativos para ensinar e aprender como funciona. Então, hoje você tem ferramentas para você identificar a emissão de tecnologias e biomassas, como você faz o processo de certificação de sustentabilidade, tudo isso está documentado nesse site do CORSIA. Vale a pena, se você quer se aprofundar, gastar algumas horas para conhecer um pouco mais. É um volume enorme de informações, mas de alta qualidade, vale a pena conhecer um pouco mais, tá? Próximo, por favor, Neroski. Um ponto interessante, existe um limite mínimo para que um SAF seja aceito em termos de redução, no caso da ICAO, que é uma redução de equivalente a 10% do querosene fóssil. Como eu falei, o querosene emite 89 gramas de CO2 por megajoule, então ele tem que reduzir no mínimo 8,9 gramas. Mas a gente sabe aí que tem muitos países hoje que estão adotando critérios até mais fortes, mais densos, por exemplo, exigindo redução de emissão mínima de 50%. Quanto mais você puder reduzir, mais você está ganhando no seu inventário de emissões, né? Você está tendo ganho dessa redução das emissões. Importante também dizer que, como a gente já comentou, se a rota não está homologada, a rota de produção SAF não está homologada pela STM, não entra no CORSIA. E esse grupo de trabalho do CORSIA, ele acompanha tudo que está sendo feito na STM, toda nova rota, ela é já avaliada para ser feita a inclusão, e é um grupo que faz uma discussão bastante interessante. Também é importante ver a validação do processo, a escala. Não adianta você produzir um lote e falar que o seu processo é robusto. Não, peraí, vamos avaliar vários lotes, para você ter a certeza que você está realmente apresentando uma repetibilidade no teu processo, né? E dados suficientes para você modelar o life cycle assessment de cada processo. Existem regras e metodologias para isso, tá? Que inclui, inclusive, o Indirect Land Use Change, tá? Que é o conhecido pela sigla IDLUC, tá? Tudo isso está documentado no CORSIA, e nós temos o CORSIA, por exemplo, se você olhar no documento que mostra sobre a questão dos valores de life cycle, você vai ver que tem valores que são globais, você tem valores que são regionais, por exemplo, eles podem ser de um país. Um país pode pleitear, por exemplo, para a mesma matéria-prima, por exemplo, óleo de soja americano, tecnologia REFA. O Brasil tem valores diferentes. Eu posso ter mais de um valor até dentro do Brasil, se quiser amanhã, pode. Eu posso ter um valor para Centro-Oeste, eu posso ter um valor para Sul do Brasil. Isso pode ser válido, aplicável para qualquer outro país. Então, você pode ter dados específicos para uma micro-região, desde que você comprove com a robustez suficiente para ser avaliado no âmbito do Field Test Group, ok? Que está dentro do CORSIA. Só como curiosidade, gente, isso aqui é uma maneira de calcular o quanto a gente reduz, né? O LSF é o valor de emissão, né, para o sebo, para o REFA que utiliza sebo, né, gordura animal. E para o querosene e aviação fóssil, como eu falei, são 89 gramas. Então, você fazendo essa conta bastante simples, você vai ver que se você usar um combustível feito à base de sebo, você, se fosse ele puro, você teria uma redução de 74,7%,
em comparação ao querosene de aviação fóssil. Aí, Marcelo, pô, mas eu vou usar só 50%, porque é o limite do REF, então a gente tem que dividir esse 74 por 2, tá? Mas isso mostra que você tem potenciais de redução bastante elevados, tá? Bastante elevados, e principalmente quando você usa matéria-prima residual. O sebo é o resíduo de um processo, né? Quando você fala do abate, por exemplo, de bovinos, o principal, no caso, é a carne, né? Se você olhar algumas tecnologias que usam, por exemplo, resíduos lignocelulósico, palha de milho, bagaço de cana, ou resíduos de eucalipto e pinos, tecnologias que usam matéria-prima residual tendem a apresentar percentuais de redução de emissão em comparação ao querosene de aviação mais elevados, mais atraentes, tá? Isso é importante ter, ou seja, no futuro, você pode ter valores diferenciados para um SAF que reduza mais a emissão, uma questão de meritocracia do produto, tá? E, né, acho que agora você assume aqui? Ou eu quero que eu continue? Pode falar, Marcelo, eu pego o finalzinho. Tá ok. Falar um pouquinho, gente, aqui sobre Brasil, né? Em 21, o Ministério de Minas e Energia, ele puxou um trabalho que foi muito bem feito, né? Eu acompanhei o trabalho aí desde o início, no grupo, eu e outros colegas da empresa, e foi uma possibilidade de que muitos atores envolvidos na cadeia potencial de produção de SAF, e vocês estão vendo aí várias logomarcas, né? Pudessem expor, né, as suas necessidades, as suas dúvidas, como seria, no caso, a cadeia do SAF, como deveria ser a questão de legislação sobre SAF no Brasil. Foram debates excelentes que o Ministério de Minas e Energia coordenou no âmbito do programa Combustível Futuro. Dentro dele tinha um capítulo, uma área chamada ProBio-QAV, como o governo brasileiro designa o SAF, bioquerosene de aviação, e as discussões foram muito, muito boas, e em setembro deste ano foi enviada uma minuta ao Congresso para a instituição de uma legislação relacionada ao uso do bioquerosene em aviação, tendo como meta a redução das emissões. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas se vocês procurarem este PL sobre o ProBio-QAV, combustível do futuro, no seu artigo 10, ele coloca uma meta que os operadores aéreos ficam obrigados, né, a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas operações domésticas, por meio da utilização de combustível sustentável de aviação nos seguintes anos, e aí ele começa a legislar a redução de 1% a partir de 2027, chegando a 10% em 37. Por coincidência, o ano que aparece aqui é o ano de início obrigatório do CORSIA. Esse PL, ele ainda está no Congresso, não foi aprovado ainda, a gente tem uma expectativa aí que seja, no nosso entendimento, ele foi muito bem construído, tá? Então agora é uma questão de aguardar os debates sobre ele, os comentários que devam aparecer, tanto na Câmara como no Senado, mas é importantíssimo que o Brasil tenha uma legislação sobre SAF, justamente para dar segurança àqueles que querem investir nessa tecnologia. Há uma demanda muito grande hoje no mundo, né, e é uma oportunidade para o nosso Brasil aqui ser um país líder nesse assunto, né. Nerossi, acho que o próximo agora, continuo, você Sim. fala? Não, posso continuar, Marcelo, aí você me complementa aí. Bom, dando então, Marcelo deu um bom resumo, né, de quão intenso, né, e quão demandante é esse trabalho, né, de construção de todo o arcabouço, né, desde o regulatório até a parte de políticas públicas e passando também pela parte de tecnologias, né, para a gente viabilizar o SAF para a aviação. Então, realmente é um trabalho bem demandante e de necessidade de envolvimento de diferentes players, né. Mas aqui no Brasil, algumas referências interessantes que estão públicas, né, e que a Embraer também já participou, né, e vem participando ainda. Então, aqui a gente colocou algumas, né, a gente colocou 3 referências, uma delas, do lado esquerdo, é um roadmap, né, para desenvolvimento de SAF no Brasil,
Esse foi um trabalho que a gente executou em parceria com outros players, também com a FAPESP, que foi coordenado pelo professor Luiz Augusto Barbosa Cortez, lá da Unicamp, e que foi publicado em 2014 e está disponível. Ele está tanto em português quanto em inglês, está disponível, e ele traz uma visão bem interessante, né, das diferentes possibilidades de biomassas que a gente tem no Brasil, os mapeamentos que foram feitos, né, e também já considerando as rotas que à época estavam já no radar, né, de desenvolvimento. O outro é um trabalho de 2016, né, que trata aí de um conceito de biorefinaria, né, um trabalho puxado daí junto com o pessoal do CNPEM, que a ideia seria aproveitar, né, a infraestrutura que a gente tem hoje na produção de etanol, né, e a gente fazer as devidas adaptações, né, para que a gente possa eventualmente utilizar a mesma infra também produzindo SAF. E no lado direito existe um consórcio, que é um consórcio europeu em parceria, numa chamada em parceria com o Brasil, onde também continuamos estudando aí a questão do desenvolvimento de SAF, né, aí de novo agora em parceria com o pessoal da Europa, né. Então, são algumas das iniciativas, algumas referências que a gente tem, as fontes estão aí publicadas, né, e são de fácil acesso, que mostram, né, como a gente vem já de longa data, né, a Embraer e outros players dos setores vêm trabalhando no sentido de realmente criar as bases, né, não só tecnológicas, mas as bases também de informação, de conhecimento, para que a gente possa viabilizar a indústria do SAF no Brasil e no mundo. Se você permite complementar, fique à vontade. Gente, esse roadmap, se você der um Google nesse título, você consegue baixar, porque o livro é gratuito, tá? E é um belo de um livro, e também existe um sumário em inglês e português no site da FAPESP, na área de publicações. Se vocês digitarem Flight Path for Aviation, for Sustainable Aviation, vai aparecer. No caso do paper do conceito de biorefinaria, ele virou um paper publicado na Energy Fuels, e o autor é o Bruno Klein. Ele é um paper que, pela primeira vez, é um estudo realmente pioneiro, que ele avaliou 12 cenários de transformar uma usina de açúcar num greenfield. No caso, pegou-se uma usina de açúcar ali na região de Goiás. Ó, o livro já apareceu um pop-up aqui, o Gabriel tá rápido. E ali, no caso de uma usina de açúcar em Goiás, e incorporando a ela unidades produtoras através da rota REFA, Fischer-Tropsch e Alcohol-to-Jet. E esse paper, inclusive, gerou aí outros estudos aí de outros pesquisadores. Foi um paper bastante inovador. E só para fechar aqui no consórcio BioValue, esse consórcio ainda está em andamento, ele tá focado em biomassas residuais, e se você entrar no site dele, que está hospedado pelo LNBR, o CNPEM, você vai ver toda a lista de papers já publicados ali. Alguns são abertos, outros não, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais também, tem bastante informação ali, tá? Obrigado, Neroski. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Bom, além dessas iniciativas, né, que a gente comentou aqui, o Arnaldo pediu para a gente também dar uma pincelada, né, e a gente vai aqui comentar a respeito de outras iniciativas que a gente vem fazendo dentro no caso específico da Embraer, né. Então, a gente começou lá em mais de 10 anos atrás, né, 2008, a gente começou a investigar a questão de SAF dentro da empresa. Em 2011, a gente fez um primeiro voo experimental usando um E-Jet da primeira geração, o E1, né, com uma rota REFA, essa rota REFA que o Marcelo acabou de comentar. Em 2012, a gente fez um voo também experimental, e foi muito interessante esse voo, porque ele foi durante a Rio+20, né. A gente saiu de Campinas com um avião da Azul, né, e pousamos no Rio de Janeiro, em Santos Dumont, e depois retornamos para Campinas, né, e o processo, nesse caso, a gente usou o que hoje é o ATJ ali, né, o sistema de conversão do ATJ, o Alcohol-to-Jet, né, é o CIP, na verdade, é a tecnologia CIP, como o Marcelo mostrou, o CIP, e usando cana-de-açúcar brasileira, né,
E o processo foi tão interessante que a gente fez uma coordenação tão boa, né, com a ANAC na época, o Arnaldo vai lembrar disso aí, que a gente conseguiu transportar passageiro. Então, mesmo sendo um voo experimental, a gente levou convidados a bordo. Não foi passageiro que não pagou ticket, não teve cobrança de passagem, mas foram convidados. Então, a gente conseguiu transportar pessoas, né, durante um voo experimental, usando um avião da Azul. Na sequência, de lá para cá, a gente vem hoje adotando na empresa uma série de iniciativas, a gente tem compromissos de ESG, e um dos compromissos de ESG é a gente realmente usar cada vez mais SAF nas nossas operações, nos nossos voos, né, tanto voos de produção, como voos experimentais que a gente realiza dentro da corporação. Então, a gente vem usando isso, já vem implementando o uso de SAF, né, em algumas áreas da empresa, onde a gente consegue, de fato, ter a produção, mas o fornecimento de SAF. E, mais recentemente, também é público, né, foram feitos ensaios experimentais com 100% SAF, né, tanto numa plataforma de aviação comercial, foi um E2, quanto também, mais recentemente agora, numa aviação executiva, né, usando um Phenom 300 e um Praetor. Então, são aeronaves aí que a gente também fez ensaios, caráter experimental, usando 100% SAF, como o Marcelo comentou. Então, a gente vem já de longa data, e fora isso, participando, né, das diversas iniciativas, seja do ponto de vista, né, de gerar conhecimento, gerar informação, né, compilar essas informações e disponibilizar isso, mas também atuando e suportando, né, o governo brasileiro e outras entidades internacionais também, no sentido da gente promover, né, a questão do desenvolvimento de políticas públicas. Então, o material aí que o Marcelo mostrou em relação ao projeto de lei, né, do QAV aqui do BioQAV aqui no Brasil, né, a gente também tem se envolvido nessas atividades. Então, é uma atividade muito vasta. O Marcelo aqui é o nosso especialista no assunto, né, ele é bastante envolvido em todas essas demandas. Então, e a Embraer tem hoje, né, trabalhado de maneira bem intensa nesses desenvolvimentos. E aí, para finalizar, a gente gostaria de trazer aqui uns comentários, né, finais em relação ao que foi apresentado. Então, só relembrando, né, que o SAF, como a gente mostrou, é um pilar estratégico, né, para a gente atingir a meta de 0 emissões líquidas da aviação. Ele não é uma bala de prata, ele não vai resolver todos os problemas sozinho, mas ele é, de fato, estratégico e fundamental para que a gente chegue lá. A gente tem, na verdade, o SAF, né, ele é uma alternativa aplicável às diferentes frotas e infraestruturas existentes, então, principalmente pelo conceito do drop-in, como o Marcelo bem comentou, né, então, é uma maneira de mais curto prazo, de maneira mais acelerada, a gente, obviamente, resolvendo as questões regulatórias e também de investimentos, né, havendo a disponibilidade do SAF e cumprindo as normas, a gente consegue rapidamente implementar isso, ele se torna de aplicação ampla, né, dentro da indústria da aviação. O Marcelo também mostrou que o SAF já é permitido, né, a depender da rota, até uma proporção de 50%, né, tem algumas rotas menores. Também já comentamos que existem iniciativas, né, experimentais buscando 100%. As tecnologias de refino não são, na nossa visão, não são a limitação para a produção hoje. Então, a gente já tem 8, né, rotas aí, como o Marcelo bem comentou. Hoje, talvez o desafio maior esteja na questão das políticas públicas robustas, né, de maneira ampla, né, falando de vários países, incluindo o nosso próprio, né, e de longo prazo, não só políticas públicas robustas, mas também de longo prazo, para que a gente possa incentivar a indústria do SAF. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, dado todo o seu legado, né, e todo o conhecimento de produção de matérias-primas e de biocombustíveis, né, inclusive para outros modais, tem uma oportunidade incrível, né, de ser o líder mundial na produção de SAF. Essa é a nossa visão. Então, a gente tem toda a base, né, a gente tem também não só o conhecimento, mas também a gente tem muita pesquisa, né, no Brasil, toda a cadeia de produção, né, temos players importantes aqui estabelecidos no nosso país, então a gente tem uma posição estratégica, né, que, se soubermos explorar como país, a gente realmente tem uma oportunidade incrível de nos destacarmos aí no contexto mundial.
Bom, pessoal, eu acho que a gente passou um pouquinho do horário, Arnaldo, que você tinha pedido, mas esse aqui são... Ok, tá bom. Muito obrigado por toda a apresentação. Não sei se o vídeo, você vai passar o vídeo? Eu não vou mostrar o vídeo, porque eu acho que a gente está com problema de áudio, mas eu acho que foi É. disponibilizado no chat aqui o link, mas Ah. aqui ele mostra um dos ensaios que a gente fez usando ar 100% SAF no avião comercial. Ok. Ok? Então, como sempre, a gente vai fazer a primeira pergunta. Se o Arnaldo quiser fazer a pergunta, Arnaldo. Sim, claro. Eu vou pedir que os outros colegas vão levantando a mão. Já tem uma boa filinha aqui, viu, pessoal? Vamos lá, Arnaldo. Muito bem, Luiz e Marcelo, muito obrigado, excelente. Eu sei que foi complicado agendar essa conversa, porque vocês têm estado bastante ocupados exatamente nesse tema. Então, muito obrigado. Para começar, vou colocar 2 perguntas e depois dar chance para os demais. E daí, se der espaço, eu tenho várias outras, né? Mas começando, vocês falaram do papel do Brasil na produção de SAF, né? Então, recentemente, a Copersucar anunciou que foi certificada para a produção de etanol na rota ATJ, e antes disso a Raízen já havia informado isso, né? Agora, a questão é, esse insumo, né, do etanol já certificado, sendo usado no Brasil, se você tivesse uma planta aqui, teria vantagens adicionais, já que a eletricidade do Brasil é muito mais limpa, né, do que no resto do mundo, e também a produção de hidrogênio, que são insumos importantes na produção, ou seja, não é só a matéria-prima que tem que ser de baixo carbono, mas também durante o processo você precisa de vapor, eletricidade, hidrogênio, por exemplo. No Brasil você tem um potencial muito maior de ter esses outros insumos também com menos emissão de carbono. Então, qual é a visão que vocês têm, né, desse processo de certificação de matéria-prima brasileira? E a outra pergunta tem que ver com as... A gente falou muito das normas STM internacional, no caso da aviação civil, mas se vê nos Estados Unidos muita atividade em SAF para a área militar. Eu entendo que, para isso, são outras normas, outras condições. Vocês têm algum comentário sobre isso também? Bom, termino por aqui, por enquanto. Vai ver, Marcelo. Acho que eu posso começar aqui. Primeiro, sobre a questão da certificação. O que aconteceu, a Raízen foi a primeira, foi certificada a cadeia de custódia do feedstock, da matéria-prima. É um processo que, inclusive, faz parte para você poder ter esse SAF certificado. Quando eu falei que a questão de sustentabilidade era importante, existem requisitos já dentro do CORSIA, existem 2 instituições homologadas como esquemas de certificação de sustentabilidade aceitos. Uma é o RSB, Round Table Sustainable Biomaterials, e outra é o ISCC, que foi inclusive quem certificou a cadeia ali do etanol para a Raízen. Então, se você garantir a certificação da cadeia de custódia, é uma das etapas para você garantir a sustentabilidade do SAF que você vai produzir. Isso é uma exigência. Ninguém vai comprar um combustível de aviação, um SAF, que não tenha a sua cadeia de custódias certificada por uma entidade reconhecida pelo CORSIA, no caso. Aí a gente está falando do ASC ou RSB, tá, Arnaldo? Esse é assim, como se fosse assim, é basilar, tá? É um requisito mínimo para isso, tá? E é importante a gente ver que a cadeia está certificada, né? Isso acho que já dá sinais para o Brasil de que tem gente realmente querendo produzir o SAF. Isso é bom, né? Eu vejo isso como uma forma positiva. No tocante à tua pergunta sobre normas da SM, mais essa questão da área militar, no caso dos Estados Unidos, existem normas, tá, para a SAF, e se você, inclusive, for ver, muito dos relatórios sobre SAF, eles são oriundos do Air Force, do Wright-Patterson Air Force Research Lab, né, de lá de
de Ohio, se não me engano, a Força Aérea Americana, a Marinha, eles têm feito um trabalho muito grande em cima disso, mas eles também olham as normas da STM, porque o produto, basicamente, quando você está falando de Jet A1, ele basicamente está também atendendo a norma da STM, né? Mas os militares têm uma norma, um requisito específico, eles têm alguns itens a mais que aparecem nas normas 1000, né, MIL, mas não foge muito do que a gente tem hoje aí para querosene e aviação, principalmente no caso o Jet A1, né, que é utilizado, tá? Mas eu diria que tudo que a Força Aérea Americana tem feito e que a Marinha Americana tem feito é usado muito como referência até para certificação de tecnologias, tá? A segunda questão, né? Qual foi mesmo, Arnaldo? Os insumos adicionais na cadeia de produção do SAF, como eletricidade limpa, perfeito. No caso do H2, por exemplo, até uma coisa interessante, esse paper que a gente citou, do CNP, do Conceito de Biorefinaria, ele faz nos cenários, ele faz alguns estudos de uso de hidrogênio de baixo carbono. Duas possibilidades até. Uma é você fazer hidrólise da água, comumente utilizado, e outra era você fazer a reforma do etanol para produzir o hidrogênio. Todos esses processos que a gente falou aqui da STM, eles precisam de hidrogênio, né? Então, se você conseguir passar a usar o hidrogênio não fóssil, que a esmagadora maioria do hidrogênio no mundo é do metano, né? Você vai ter uma redução das emissões deste processo, dessa rota. Então, você, por exemplo, quando a gente mostrou ali 22,5 gramas de CO2, no caso do sebo bovino, né, da gordura animal, ela pode ter uma emissão menor. Então, você ter a disponibilidade de hidrogênio verde pode ser extremamente interessante para a gente, tá, para o Brasil. Isso é uma oportunidade muito boa para qualquer tecnologia que venha produzir SAF. E aqui no Brasil nós já temos uma matriz energética limpa, né? E você também está cada vez mais tendo ampliação da eólica e da fotovoltaica. Então, produzir hidrogênio verde é algo que agrega valor ao SAF, tá? Isso é extremamente, isso realmente pode dar algum diferencial. Ok, obrigado. Luiz, quer completar algo? Não, tá Ok. tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos passar para o Mário Fontes para fazer a pergunta, por favor. Abrir o microfone. Obrigado. Boa noite já para todos, né? Um prazer aqui rever o Marcelo, o Arnaldo, o Mike, o próprio Luiz, né? Há anos atrás, mais de 10 anos atrás, nós estávamos juntos e eu só queria fazer um comentário. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Trabalho com uma cultura que serve de matéria-prima para a produção do SAF, e desde o ano passado tenho atuado como consultor. O assunto da camelina voltou aí de vento em popa, né? Então, era mais para cumprimentar aqui todos, dizer do prazer de reencontrá-los aí depois de tanto tempo e de ver que esse assunto que nós começamos lá atrás, hoje, realmente vai de vento em popa. Não é uma pergunta, não, Paulo, é só realmente me manifestar aqui nesse sentido, tá bom? Um grande abraço a todos. Vou deixar meus dados de contato no chat depois. Só fazer um comentário, Paulo. Em 2011, né, o Neroski comentou do voo da Rota Refa, matéria-prima era camelina, e em 2016 nós fizemos um projeto na Europa chamado Itaca, né? Se vocês derem um Google nesse projeto, é um projeto no âmbito do H2020, né, Itaca com K. Nós participamos do projeto que era a introdução da camelina na Espanha e na Romênia, e em 2016 nós fizemos 80 voos comerciais com um SAF feito de camelina também. Muito bom. Bom vê-los, senhores. Um grande abraço. Ok, obrigado. Então, agora eu passo para o João Pérez, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui nos Estados Unidos, então ainda tem o sol aqui. Boa noite para vocês aí. Sou turma L87, então o Eletraca vai fazer uma pergunta aqui de investidor. Há grupos muito grandes aqui de private equity que estão querendo investir no Brasil em agrobusiness, e um dos grupos que eu estou conectado me pediu para participar, então agradeço para vocês pela maravilhosa apresentação. Eu tirei
cópias aqui dos slides, se vocês puderem mandar para a gente, disponibilizar, seria ótimo. E a pergunta que eu estou me fazendo aqui é em termos da viabilidade da exportação do SAF para outros países. A gente já tinha feito uma conta uma vez da produção de álcool. A produção de álcool no Brasil, se não me engano, é 10 bilhões de litros de galões, 10 bilhões de galões por ano. O consumo de automóvel nos Estados Unidos de gasolina são 150 bilhões de galões por ano. Então, para você conseguir abastecer só os aviões com SAF, a gente precisaria de 5 vezes a capacidade que o Brasil tem hoje de álcool, se fosse só de álcool, né? Então, pensando em substituição global, e não sei qual que é a perspectiva de vocês, se isso é factível ou não no mercado brasileiro, porque a gente poderia captar investimento para fazer isso, e o custo, né? Qual que é o custo hoje de produção do SAF por galão, por litro, e se isso seria exportável, que você tem que transportar isso também para todos os lados do mundo, né? Para Singapura, para o Japão, para lugares que o transporte seria mais complicado. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas vocês veem a oportunidade de investimento massivo e expandindo a produção de álcool hoje no Brasil, por exemplo, ou de outros produtos, e o custo seria competitivo para a exportação? Para quem vai? Pode ir, deixa eu deixar com o Marcelo. O Marcelo está acompanhando bem de perto esse assunto. João, obrigado aí pela pergunta, né? As perguntas estão sendo bastante boas, realmente bastante... tá bem dinâmico, né? A gente está pulando de assuntos, assim, tá ficando bom, eu gosto disso. Bom, vamos lá. A gente está vendo sinais de algumas empresas aqui no Brasil investindo em etanol de segunda geração, e isso, para mim, é um sinal de que essa matéria-prima tem espaço para a Europa, né? Principalmente pelos requisitos aí exigidos pela Europa. Hoje o SAF, ele está pelo menos 2 vezes, e o máximo que a gente tem visto, a última vez que eu vi esses números aqui, também ninguém abre, tá, João? Ninguém dá detalhes disso, mas estava 4,9 vezes mais caro, de 2 a 4,9. E por que isso também? Eu assisti uma apresentação, foi muito interessante, que diz o seguinte, depende de onde estava a matéria-prima que você converteu, e depende de onde você foi entregar o SAF. E por quê? Porque nós temos hoje pouquíssimos pontos de produção no mundo, né? Quando você olha em larga escala, produção constante, nós temos produção da Neste lá na Finlândia, nós temos na Califórnia, então assim, nós temos pouca produção, então o SAF passeia um pouco até chegar no usuário final, e a questão de logística acaba tendo um impacto de custo. E escala, né? Escala. Então assim, hoje o SAF é o seguinte, escala, assim, está na demanda altíssima, oferta baixa. Para quem tem produto para vender, do ponto de vista de economia, está no melhor dos mundos nesse momento, realmente. E quando eu costumo fazer alguma apresentação, o pessoal fala, mas qual é a matéria-prima melhor para o Brasil? Eu falo assim, olha, pega essas 7 rotas que tem homologada e pensa numa matéria-prima brasileira. Cara, pensou, ela serve. O que você tem que garantir é a questão da sustentabilidade, você tem que certificar. Isso é um must, né? A certificação, como foi até o alvo da pergunta do Arnaldo, a certificação de sustentabilidade da cadeia tem que ser feita, isso é super importante. Agora, nós temos, você pode pensar no Brasil em óleo de soja, óleo de milho, óleo de camelina, como o Mário falou, a gente pode pensar em resíduos de eucaliptos ou resíduo de pinos. O nosso custo de eucalipto no Brasil é o menor, segundo estudos até desse trabalho que a gente fez no roadmap, é o menor do mundo. Então, assim, gaseificar essa matéria-prima para transformar em SAF. Qualquer matéria-prima tem espaço. Investimento no Brasil tem espaço? Tem. Qual é, talvez, na minha visão, qual é aquilo que gere alguma preocupação em quem vai investir em $1 bilhão ou 2 bilhões de dólares ou mais numa refinaria de SAF? É a falta hoje de um arcabouço regulatório, né? Como vai funcionar a questão da política tributária para isso? Isso tudo essa discussão vai acontecer tão logo a gente tenha esse PL que foi apresentado aprovado, porque isso entra no infralegal, né? Colocar a questão, o tributo tem que ser de tanto para o SAF na lei, se amanhã você tiver que mudar, você tem que passar pelo Congresso. Então isso vai entrar no infralegal. O que eu ouvi de quem já anunciou planta no Brasil? Eu até perguntei, a gente não tem uma legislação. E aí, como é que você
Se amanhã tiver a sua planta, começa a operar, e aí? Como é que você faz? Não tem problema não, eu exporto. O mercado na Europa é ávido, o mercado americano é ávido pelo produto, põe-se no navio, exporta-se. Então, sobre a tua pergunta, tem chance de exportar? Muita, claro que tem. Claro que tem. Eu vejo o Brasil, pela história que a gente tem com biocombustível, etanol e biodiesel, pela experiência e pelas instituições que nós temos atrás de pesquisa no Brasil. Por exemplo, a gente tem Copersucar, a gente tem o pessoal da Embrapa, né, tem muita gente fazendo um trabalho bom em biomassa no Brasil. A gente com certeza conseguiria atender o mercado brasileiro e conseguiria atender mercado de exportação. Só para dar um número, um colega uma vez compartilhou uma apresentação de uma consultoria que fez um sumário de off-takes. Off-takes é o compromisso de compra que algumas airlines fazem com empresas que estão desenvolvendo SAF, estão montando para garantir volumes. Isso, obviamente, garante até a eles a possibilidade de um financiamento com venture capitals ou outras formas de financiamento. Tem uma empresa aérea americana, até bastante grande, que apenas de off-take para os próximos 5 anos de SAF, ela tem 3 vezes o volume de querosene de aviação que o Brasil consome num ano. 3 vezes o volume de querosene de aviação que o Brasil consome num ano, ela tem de off-takes de SAF para os próximos 5 anos, se não me engano. É um volume expressivo. E a segunda que está a segunda do ranking tem 3 vezes e meia, tem 1 vez e meia que o Brasil consome. Então, essas empresas não estariam fazendo compromissos de compra com empresas que estão desenvolvendo as plantas, estão construindo as plantas para produzir SAF, se elas não, primeiro, não entendessem que é fundamental ter uso de SAF. Segundo, que eles enxergam que a competição pelo acesso ao SAF vai ser forte. Então, sim, temos potencial no Brasil para produzir, temos potencial para investidores, eu acredito, sim, pela nossa história, pela nossa competência nessa área. Nós somos muito bons nessa área do agronegócio, e temos um setor da aviação civil, né, comercial e executiva, que é crescente. Né, temos um espaço muito bom para isso. E até extrapolaria, temos espaço também para outros combustíveis verdes, tá? O hidrogênio verde, temos sim bom potencial, sim. Obrigado, Marcelo, sensacional. Só um ponto que eu tive o prazer de voar com aviões da Embraer pelo mundo inteiro, mas outros também, eu acho que é impossível reproduzir a rede de abastecimento nos próximos 100 anos sem uma modificação. Eu acho que é impossível isso. Então, acho que mais do que a parte sustentável é você conseguir substituir o fóssil. Porque é impossível você conseguir trocar todos os aeroportos, eu acho que é inexorável a mudança para alguma coisa como o SAF. Não vejo outra alternativa, nem com hidrogênio, nem com nada green. Acho que teria que ser o SAF, acho que é a solução. Não sei se vocês têm um ponto de vista em relação a isso. Não, eu concordo, e eu te diria que o que eu vejo no desafio para o hidrogênio hoje, claro, é um desafio de tecnologia, mas o grande desafio hoje para o hidrogênio é que talvez 1% do hidrogênio no mundo é verde. Então, você não tem hoje uma produção de hidrogênio verde e você não tem a infraestrutura, né, de cadeia para o hidrogênio verde. A gente está falando de hidrogênio liquefeito, né? Hoje, grande parte das discussões estão em cima do liquefeito. Então, sim, eu concordo com você. Uma aeronave que saiu hoje da linha de produção da Embraer, novembro de 23, ela vai voar até novembro de 53. Né, um avião dura tranquilamente, dura aí 30 anos, seguindo todos os protocolos de manutenção. Então, a gente vai precisar ter SAF em 2047, 2042, isso. 2051, vamos precisar ter SAF. É a melhor solução, inclusive, para todas as outras aeronaves que já estão voando no mundo. Obrigado, Marcelo, parabéns, parabéns, pessoal. Obrigado. Só um complemento, né, em relação às outras, porque existem outras tecnologias, né, que estão aí, a gente também está perseguindo, né, o SAF, como a gente mostrou, é uma delas, mas pensando na parte de propulsão, existe a questão do elétrico, do híbrido elétrico e do próprio hidrogênio, né, e eu acho que um comentário importante é por quê, né, porque se a gente olha aviões, talvez de maior porte, aviões da aviação internacional, né, o SAF, ele parece realmente ser o primeiro capítulo, né, que, na verdade, já é o primeiro capítulo que a gente já está escrevendo, né. Mas se a gente pensa em aeronaves de outras categorias e de outras aplicações, então essas outras tecnologias, elas também podem ser muito interessantes.
Então, eu acho que tem que fazer uma visão bem holística, né? E olhando a tecnologia no seguinte sentido: na verdade, o que vai definir a aplicação de a tecnologia A, B ou C é muito o mercado, né, e o tipo de aeronave que a gente vai desenvolver, para que tipo de missão que a gente vai desenvolver. Então, a missão e o tipo de aeronave, o projeto da aeronave, ela vai definir qual é a tecnologia que a gente vai embarcar. E, para isso, a gente precisa ter prontidão em todas, né? O SAF, inclusive, né, mas a gente precisa olhar também as outras tecnologias. Então, a gente tem essa visão mais ampla, né, do ponto de vista da tecnologia, mas concordo com você, João, a gente vai tem bons desafios aí para a gente contornar, né, mas a gente precisa de todas elas, né, de todas as alternativas nas mãos aí para poder tomar as melhores decisões para que mercado e aonde apontar cada tecnologia. Ok. Obrigado, João. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Próximo agora é o Pitelli. Pitelli, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Então, essa semana, eu estava acompanhando, em Brasília, no Congresso, estavam discutindo o SAF. Estava lá o presidente da Airbus do Brasil, estava a gente da ANAC, estava o pessoal da BBF, não sei se vocês sabem o que é, Brasil Biofuels. Sim. Então, e a grande tese lá é óleo de palma. Existe uma proposta que estava discutida e não foi contestada de utilizar as áreas degradadas de florestas do Brasil para começar uma grande plantação de palma no Brasil, que seria mais competitiva do que a atual, que no Brasil não se planta palma, né? Mas a Indonésia planta. Mas teria um grande potencial para produzir SAF para o mundo inteiro. O Brasil está lá que, a partir dessas áreas degradadas, muitas palmas, construir refinarias e utilizar eólica e solar para produzir hidrogênio, que a molécula da palma, ela tem muitos carbonos, então ela é muito mais eficiente, porque é uma molécula compridona. Enquanto o etanol, vocês sabem, acho que tem 3 carbonos, eu já esqueci, 2 ou 3. 2. Desculpa, já estou analfabeto nessa área, mas eu sei que palma tem 20, 30 carbonos. Né? Vocês já ouviram falar dessa proposta essa semana? Eu assisti uma apresentação do pessoal da BBF e vou falar com base naquilo que eu ouvi. É interessante eles trabalharem em áreas degradadas, né, com a plantação de palma nativa, né? Qual é o desafio que eu vejo no caso da palma? Os valores, se você entrar no CORSIA para ver os The Full Life Cycle Emissions, que existe para palma, ela está baseada em palma da Indonésia e da Malásia, e são valores altíssimos. Você teria pouquíssimo ganho. Por quê? Porque essas palmas, historicamente, elas têm um impacto, tiveram um impacto de solo muito grande. Eu vejo que para o Brasil é diferente, então seria necessário um trabalho de certificação de sustentabilidade para mostrar que a palma, no caso do Brasil, no caso que eles estão propondo, ela é diferente. Eu acredito que seja, mas esse trabalho vai ser fundamental. Eles vão pegar esse óleo de palma para fazer uma rota refa, né? E tem sim a possibilidade de fazer um excelente SAF. Concordo, a molécula da palma ela é maior, vai de C18 a C24, 26, depende aí da palma. Nós temos mais de 500 tipos de palma no Brasil. Macaúba, por exemplo, no Sudeste, é uma palma que a gente tem em larga escala hoje. Então, assim, esse projeto deles, ele é interessante, até onde eu sei, eles não tinham definido ainda o provedor da tecnologia, mas há espaço sim, mas a certificação da produção da palma no norte brasileiro vai ser, na minha visão, o ponto crítico que tem que ser vencido. Tá? Isso, para mim, é o ponto crítico. Ok, obrigado. Passar para o Arnaldo agora a próxima pergunta. Por favor, Arnaldo. Sim, ainda sobre o óleo de palma. Né? O Brasil é o 4º maior produtor mundial de óleo de palma e o Pará, praticamente,
monopoliza essa produção. Agora, a Europa tem imposto restrições gigantescas contra a palma em geral, né? Por causa da produção na Ásia, que tem sido muito criticada, né? Nos Estados Unidos não tem essa restrição tão forte. Eu não queria colocar a Gênia em spot, mas eu estou vendo que ela está na lista de assistentes. Então, a ICAO é crítica, é chave, né, no fechamento dessa conta, porque a ICAO é responsável por fazer análise técnica do ILUC relacionado à palma especificamente. Recentemente, o Banco Mundial financiou um estudo bastante detalhado para a produção de SAF a partir da óleo de palma, porque, como você sabe, a Colômbia é um grande produtor e tem uma força, digamos, política grande de mover isso adiante na Colômbia, e para poder prosseguir, está esbarrando nesse processo, ou seja, que a ICAO participe na análise e tenha lá um procedimento de cálculo. Não sei se a gente está nos escutando aqui, eu queria fazer um comentário, se não, eu queria saber se o Luiz ou o Marcelo tem mais detalhes sobre esse processo, né? Eu não sabia que a Jane estava com a gente aqui. Não sei se ela está ouvindo. Está na lista, mas não sei se saiu no momento. A Jane está na lista, sim. Está na lista, é isso. Só para comentar antes, quem Sim, não conhece a Gênia é brasileira e trabalha na ICAO há muito tempo, e eu diria que é responsável por todo esse movimento dentro da ICAO. Ela é chefe da área ambiental e, enfim, não tem ninguém que trabalhe com SAF que não tenha conversado com ela ou participado de algum evento organizado na ICAO. A Jane é a secretária do CAEP, né, que é o Civil Aviation Environmental Protection, que é onde tem os grupos todos aí, inclusive, que discute SAF, emissão, ruído, está sob a responsabilidade da Jane, com certeza. A Jane tem que ser conhecida. Se a pessoa não conhecer, a pessoa não está no meio. Mas depois, o Arnaldo, se você depois puder compartilhar o link até dessa publicação, eu gostaria de ver. Um pouco em cima daquilo que eu falei agora para responder ao Robson. Eu acredito que a Colômbia vai ter que fazer um excelente trabalho de demonstrar, né, que a questão da produção de palma lá, ela é sustentável, que ela não degradou áreas, ela não competiu com o alimento, e em cima do que você falou, a palma ela ficou estigmatizada. Né, as produções na Ásia, no caso Malásia e Indonésia, ela está estigmatizada. Mas eu vejo com extrema importância o papel do Field Task Group avaliando essa situação da Colômbia, porque eu diria que provavelmente esse projeto que foi agora comentado da BBF passará por uma situação similar. Né? A Europa realmente tem restrição, né? Os Estados Unidos não, né? Isso, inclusive, já deixa mais ou menos assim a lebre de que talvez o mercado para esse tipo de produto seja o mercado americano, né? Ou outros mercados que não venham a pôr restrição, mas o mercado americano hoje está absorvendo tudo. Mas eu entendo que essa etapa que a Colômbia tem que vencer, eu acho que é algo que o Brasil, né? Porque dentro do próprio CAEP, acho que a Jane deu um sinal ali. O Brasil como país também vai ter que passar um pouco por isso. Jane, você quer comentar, por favor? E boa noite para você. Oi, Marcelo, boa noite para todo mundo. Eu estou realmente aqui de ouvinte hoje, mas deixa eu só fazer aqui algumas clarificações. O que a ICAO faz é simplesmente colocar os números na mesa. Então, quando a gente não existe nenhuma preferência ou discriminação de feedstocks ou processos, tá? Isso tem que ficar super claro. O que se faz é um processo pass-fail. É um processo que você tem que passar por critérios. Na verdade, eu acho que a coisa mais importante para todo mundo entender é que a aviação é o único setor que tem um critério aceitado globalmente para se fazer a análise da sustentabilidade de um combustível de aviação, né? Então, a gente faz isso
para o que a gente chama de SAF, para a gente chama de LCAF, tem critérios diferentes para Sustainable Aviation Fuels, para Low Carbon Aviation Fuels, e claro, cada vez que tiver uma nova fonte de energia para a gente vai fazer essa adaptação dos critérios e tal. Então, o que é acordado mundialmente são esses critérios, e o processo pelo qual a gente, então, define qual é o benefício ambiental que resulta em feedstocks e processos produtivos desses feedstocks para aviação. Então, não existe nenhuma preferência ou eliminação, vamos dizer assim, de um tipo de feedstock ou de processo. Então, da parte da ICAO, é isso que a gente faz. Existe um grupo, e a gente faz a parte da análise dos feedstocks, tanto geral, né? Então, é uma coisa assim, em general terms, se for esse feedstock, é esse o cálculo e é esse o benefício. E você também pode aplicar para fazer o que a gente chama specific, né? Analysis. E aí, você tem que dar todo um calabouço de informações que vão, então, dizer por que você gostaria de uma análise específica do benefício que você espera ser maior do que o da média, né? Vamos dizer assim. Aí o iLook tem que ser visto, né? A mudança do solo, uma série de critérios têm que ser revistos, e a gente pode, através da ICAO, falar, Camelina, no topo da montanha de Mato Grosso, tem um específico, né? Vamos dizer assim. Agora, isso é uma discussão, isso é uma forma, tudo isso é documentado pela ICAO, Agora, mercado é mercado, e a ICAO não influencia mercados. Tem boa produção de palm oil, embora, na melhor das hipóteses, ele não chega com um benefício enorme, vejam os números, né? E tem bad production of palm oil. E é isso que faz o palm oil ser tão controversial, né? Então, a gente tem não só o Brasil, não só a Colômbia, você tem na Indonésia, né, na Malásia, enormes produções de palm oil e um interesse enorme de fazer disso combustível de aviação. Internamente, na Indonésia, eles podem usar tranquilamente, passando os critérios, né, que eles também estão adotando na legislação nacional. Aliás, isso é uma das coisas que eu vou comentar daqui a pouco, mas se você quer usar isso internacionalmente, você tem que estar ciente que existem restrições, e alguns países simplesmente não vão comprar, é comercial, sabe? Então, não é uma discriminação da ICAO, é simplesmente uma coisa que está no mercado, e o mercado reage de formas diferentes, né? Então, você tem condições de botar para venda no mercado internacional qualquer tipo de feedstock que passe no critério da ICAO. Você pode ter um operador usando isso e daí descontar no CORSIA, dentro dos critérios do CORSIA, mas a parte comercial, se vai ser aceito internacionalmente, um grande sucesso de mercado, é uma coisa que a gente não pode, então, influenciar. Outra coisa que é muito importante é que existe a possibilidade agora, e a gente nunca assume nada antes de uma decisão de uma conferência, ou do Conselho, ou da Assembleia da ICAO, mas pelas discussões que estão em andamento, existe um interesse muito grande de usar os critérios que hoje estão contidos só para o CORSIA, né? Esses critérios não são gerais, são para aplicação no CORSIA, como critérios gerais. Isso para a aviação seria importantíssimo, porque operadores hoje, mesmo que não estejam no CORSIA, podem calcular as coisas e botar nos seus reportes, se isso for aprovado pela conferência, os benefícios ambientais, né? Isso é uma coisa, e a nível de mercado também super importante. Hoje você não vai ter nenhum banco financiando um projeto que você não possa aprovar
o benefício ambiental. Então, existem o que a gente chama de Global Framework, que é o que a gente está esperando ser o outcome, né, o resultado da conferência número 3 de combustíveis alternativos, que vai ser agora, em uma semana. Estamos desesperados trabalhando aqui na ICAO para a conferência. É muito importante. Só vou dizer, dar um heads up para vocês. A gente fez claro, no reporte do ELTAC foi importantíssimo para mostrar o potencial que tem na parte de energia, para a gente chegar no Net Zero 2050 para a aviação, que não só, claro que é importante ressaltar que a indústria concordou com isso, mas você não é indústria, você tem 193 estados que concordaram com isso numa assembleia da ICAO, né? Uma coisa muito forte. É também um dos únicos setores que teve isso aprovado globalmente, né? É forte. Assim, realmente uma coisa muito substancial. Mas agora o que a gente precisa é um framework que vai fazer isso acontecer, né? Então, entendemos que a parte de energia limpa é a coisa mais importante para a gente, é o que vai dar o maior benefício ambiental. A gente é um setor que consome muita energia, então a energia limpa para a gente é sobrevida, né, no futuro. A gente está explorando outras coisas como, né, hidrogênio, etc., e está indo super forte também, mas hoje, quer dizer, amanhã você já está voando, hoje você está voando com SAF, né? Então, escalar isso para um nível global é muito importante. Tem que ser produzido não só em alguns estados, como fossil fuel, mas tem que ser produzido everywhere. A gente só chega no net zero se todo mundo produzir e muito, né? A escala é grande, o investimento é enorme, né? E a gente tem que botar o calabouço, assim, a base de regulamentação muito forte para evitar o máximo possível barreiras econômicas, vestidas de ambiental, ou seja o que for. Então, o máximo que a gente puder harmonizar essa framework é muito importante para o desenvolvimento do SAF, assim, o máximo possível. A gente fez o ELTAG deu os números, né, mostrou para a gente que era tecnicamente possível chegar lá, mas desde então a gente está fazendo também algumas projeções de curto prazo, porque é legal a gente fazer um plano até 2050, mas e aí? E amanhã? E depois de amanhã? E qual é o investimento que eu tenho que fazer hoje? O que tem que estar pronto e quando? Sem isso, o business case fica meio solto, né? Então, a gente está querendo ter algumas decisões, se possível, na convenção a curto prazo. Então, o que a gente fez? A gente pegou e fez um assessment a curto prazo para 2030, né? Saiu em janeiro, foi um estudo bom do CAEP, que olhou todos os anúncios que estavam sendo feitos, né, pelos produtores, pelas companhias, pelos estados, e fizeram um estudo de maturidade em cima. Então, isso trouxe um resultado, né, de curto prazo, e todo mundo achou que estava, assim, vamos dizer, com gosto de pouco, né, assim, mas é isso que a gente vai alcançar em 2030, né, 2,2% de reposição, não parece muita coisa e tal, embora seja grande, né, para começar. E aí a gente fez uma complementação desse estudo, saiu ontem, num dos papéis da reunião, que não é um estudo de maturidade, era simplesmente olhar o que aconteceu de 31 de janeiro até final do mês passado, em termos de anúncios de novas, né, iniciativas e tal. E é extremamente motivante, é extremamente interessante. A gente tem 90 anúncios que foram feitos desde o final de janeiro, quer dizer, em 9 meses, basicamente, a gente teve 90, 10 por mês, o que é uma loucura, é quase um a cada, né? É uma loucura total. Quer dizer, o que isso está mostrando? E se você somar o potencial, né, alguns dos anúncios vinham com quantidade de SAF, alguns vinham com uma mistura entre o que vai ser dedicado para a SAF, para bio e para Green Diesel, né?
então, que pode ser transformado no SAF. Então, depende das políticas, de novo, que a gente vai botar lá na conferência, pode ser 100% SAF isso também, né? E outros nem deram números, mas quando você somava tudo isso, você chega a uma porcentagem 5 vezes maior do que a gente estava esperando com o primeiro anúncio, né? O primeiro estudo. Então, a coisa sem a gente se prender muito nos números, né? Que você não pode realmente agregar Apple, Orange e tal, e a gente está falando de Apple e Orange, né, em termos de assessment, né? Mas o que isso mostra mais do que tudo é que se a gente tiver que a coisa está acontecendo, que está se multiplicando muito rapidamente, que tem um interesse enorme, que a parte financeira está interessada, que eles estão precisando realmente de uma segurança para investir, né, na parte de integridade ambiental, na parte de commitment, e o que a gente vai resolver daqui a uma semana vai ser fundamental para essa jornada. Então, o momento agora é de muita expectativa com o que vem aí pela frente, né, e vamos, todo mundo de dedos cruzados aqui para ser o melhor, né, resultado possível, que os estados realmente se unam para puxar essa Clean Energy Transition aí, com uma força grande, com uma aceleração, assim, de supersônica, né? Que a gente vai precisar disso. Só comentário que a gente queria. E parabéns aí pela reunião, muito interessante o que foi falado, o que foi demonstrado. E, como brasileira agora, não estou falando mais como ICAO, estamos esperando ver o Brasil tomar uma liderança grande aí nesse assunto, porque tem todas as condições do mundo, né? O que a gente está esperando, gente? Né? Então, vamos lá. Muito obrigado, Jane. Sensacional a sua fala. Eu vou pedir que eles comentem, que tanto o Luiz quanto o Marcelo façam comentários aí a belíssima fala da Jane. Eu não tenho nem o que comentar. Não tenho nem o que comentar, só tenho que corroborar com a fala da Jane. Concordo em gênero, número e grau. Ainda mais eu, participante do FTG, não vou contestar a chefe, né? Então. Eu também queria só, eu acho que muito bacana, né? Agradecer a Jane pela presença dela também aqui na nossa reunião, né? Achei muito bacana, uma grata surpresa. Eu não lembro se a Jane lembra, mas eu participei durante alguns anos do CAEP, faz muitos anos, eu tive o prazer de conhecê-la há muitos anos atrás, mas obrigado, Jane, pelas palavras e pela injeção ainda maior, né, de ânimo aqui para a gente, para buscar esse desafio que a gente vai chegar lá com certeza. Muito obrigado. Muito bem, quem está inscrito agora é o Mário Fontes. Por favor, Mário. Só para adicionar aí a toda essa aula que a Jane nos deu, um conceito que para o brasileiro é fundamental e que eu acho que nós temos que trabalhar nisso a nível mundial. No Brasil, não há o que há 12 anos atrás, quando a gente falava, né, de food versus fuel. Não há antagonismo entre a produção de alimentos e a produção de biocombustíveis, senão o contrário, há uma sinergia. E isso é algo que a gente tem que se estruturar e defender realmente com unhas e dentes, porque eu vou dar um exemplo típico da soja, né? Quer dizer, você produz soja, é o farelo de soja que interessa, porque é a fonte de proteína mais barata. E o óleo de soja, ele é praticamente um subproduto, né? No caso da camelina, né, também você tem a produção, o conteúdo de óleo no grão da camelina é muito mais alto do que o da soja, mas você ainda tem uma farelo, uma torta que vai destinar para a ração animal. Então, e no nosso ciclo de produção, em que a gente tem culturas que se sucedem no mesmo ano agrícola, 2 ou 3 culturas, não há que se falar em antagonismo ou em competição entre produção de combustíveis e produção de alimentos, né? Há, sim, uma sinergia, e eu acho que esse conceito, Arnaldo, você que está aí, né, comandando esse assunto, é importante a gente consolidar esse conceito e defender sempre que possível que não há competição se não há sinergia.
Era só esse complemento que eu queria dizer, agradecer muito aí por poder ter participado dessa excelente palestra. Ok, obrigado. Eu acho que realmente a questão não é de competição com alimentação, mas, de certa maneira, vai ser competição em relação aos meios de transporte, né? A demanda que existe para a aviação, ela é, principalmente nos Estados Unidos, né? Ela é enorme, e comparada com a demanda que a gente tem aqui em relação aos carros, por exemplo, né? Então, se vai haver competição, é na questão do meio de transporte, provavelmente, né? Então, é um pouco uma avaliação que acredito que precisa ser considerada. Tem o Arnaldo, eu vou dar a palavra primeiro ao Arnaldo, depois eu passo para o Mário, tá? Não, eu já encerrei aqui, obrigado. Ok. Tá, mas antes de fazer a pergunta adicional para o Luiz e para o Marcelo, eu queria comentar uma coisa interessante, que quando foi mencionado de logística, né, acho que foi o Marcelo que mencionou, quando você fala do etanol para carro, a especificação brasileira obriga você a misturar 20%, está mudando já, mas 27%, em todo o território nacional. Então, você é obrigado a levar etanol lá para o Acre, que é caríssimo, não tinha sentido nenhum. Mas como não é um combustível drop-in, você tem que levar. No caso da aviação, como não é, né, como é drop-in, você pode misturar, usar o SAF só em Guarulhos. O que interessa é o percentual que está na PL de redução de emissões. Não interessa se é no Acre ou em Brasília, onde é que seja. Então, isso aí é uma diferença, um benefício, uma vantagem, né, do SAF incrível quando você compara com etanol, por exemplo. Porque você tem que... A especificação brasileira obriga você a misturar um percentual fixo em todo o país. O SAF não vai ter isso, né? Você pode misturar quanto você quiser, né? Aonde você quiser, onde seja mais econômico. Agora, a pergunta saindo um pouco de SAF, a Embraer tem trabalhado em aeronaves elétricas. Eu sei que é para curto percurso, etc., mas seria interessante um comentário de vocês sobre isso e a competitividade com SAF e com outros combustíveis. A gente já sabe que hidrogênio é a longo prazo, mas elétrico, não. E também no currículo que eu mencionei de vocês, você menciona híbridos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso nos minutos que nos faltam, que nos sobram agora. Só uma complementação nessa questão do elétrico é a questão da bateria, né? Qual é a perspectiva de produção das baterias no Brasil, ou elas virão de fora? Bom, vamos lá. A questão do elétrico, do híbrido elétrico, né? Eu e o Marcelo aqui, a gente trabalha numa área de desenvolvimento de tecnologias, né? Então, assim, a gente não está no desenvolvimento de produto direto. Então, a nossa missão aqui é de justamente estudar as tecnologias e olhar como que a gente pode melhor aplicá-las, a depender, como eu falei, muito do que virá dentro da nossa corporação como decisões de negócio, né? Qual tipo de produto que eventualmente a gente queira lançar no futuro, tá? Então, hoje para quem não teve oportunidade, mas se entrar no site da aviação comercial da Embraer, existe lá alguns conceitos, né? São meramente conceitos, né? São estudos conceituais que a Embraer tem feito olhando para a questão do uso de propulsão elétrica, propulsão híbrida e também a hidrogênio, né, em diferentes categorias de aeronave. Então, a visão que a gente tem é o seguinte: a gente tem que ter disponibilidade de conhecimento a respeito da melhor aplicabilidade das tecnologias, né, e fazer uso de cada uma delas aonde fizer sentido. Então, a nossa visão é de que, a depender do tipo de missão, do tipo de produto que a gente queira lançar, do tipo de mercado, eventualmente faz mais sentido a gente colocar uma propulsão elétrica, principalmente a gente tem aí já um spin-off, né, a IVE, né, que está trabalhando em cima dos eVTOLs, que é 100% elétrico, né, para transporte urbano, aéreo urbano, né.
Mas a gente também olha a questão da propulsão híbrida, né, como uma alternativa, eventualmente para um aumento de alcance, né, e olhando também para o hidrogênio. Então, a nossa missão dentro da empresa é olhar para as diferentes tecnologias, né, e dar, né, a adequada competência e capacidade para a nossa empresa, no sentido de escolher qual é a melhor, tá, Arnaldo? Então, a gente olha para todas e o nosso entendimento é o seguinte: a gente não tem uma solução que seja única para todos os tipos, né, de aplicações aéreas que a gente possa ter. Então, a gente entende que existe, na verdade, uma combinação e não uma competição, é uma complementariedade entre as diferentes tecnologias, e aí a decisão de se aplicar uma ou outra vai muito em função do tipo de missão, do tipo de negócio, do tipo de mercado e do tipo de veículo que a gente queira colocar no mercado futuramente. Mas, sem dúvida nenhuma, o SAF, né, como a gente já comentou aqui, em função de todas as características, né, e pensando principalmente na aviação internacional, né, e de maior alcance, ele é um pilar estratégico, como a gente também demonstrou logo no início. Em relação às baterias, Paulo, bateria é um ponto que a gente ainda precisa estudar bastante, tá? Existem, eventualmente, opções no Brasil, né, mas a gente está olhando de maneira ainda global, a gente está tentando olhar de maneira global, né, porque você desenvolver uma bateria para aplicação aeronáutica, cumprindo diversos requisitos, aí, principalmente de segurança, né, não é tão simples, né? Então a gente tem olhado isso de maneira global. Agora, de novo, a gente entende que o Brasil tem condições, sim, né, se assim desejar, né, de se estabelecer no mercado, né? Então, hoje a gente já tem algumas competências, a gente já consegue identificar competências instaladas no Brasil, não com aplicação aeronáutica ainda, né, mas já começando a investigar, pesquisadores aí começando a estudar esse assunto, né, pensando na aplicação aeronáutica, né, tem muita experiência já para aplicação para o modal transporte terrestre, isso tem, né, então a ideia é a gente, quem sabe, né, a gente colocar aí um framework, né, de desenvolvimento também, né, pensando na aplicação aeronáutica, dado que os requisitos são diferentes, né, e os critérios de segurança idem. Então, a gente também tem essa capacidade, é um potencial. E no mundo, a questão para a aeronáutica e para os aviões elétricos, ou as aplicações, né, elétricas, você tem já um avanço? Que países aí já apresentam resultados? A China, por exemplo, para carros, a gente sabe que ela tem, inclusive, fábricas se estabelecendo no Brasil. Como a principal característica de uma das montadoras é a bateria, é o domínio das baterias. E para a aviação, como é que essa coisa está no momento? A China ela tem muita condição hoje, né? Ela, na verdade, as células, né, que vão compor um pack de bateria, né, hoje tem muita produção de células, né, na China, né? Então o mercado chinês, na verdade, a China é um grande fornecedor de células. O ponto é que você tem que empacotar essas células de tal maneira que você cumpra com alguns requisitos, né, mínimos de segurança e de viabilidade operacional também, de performance, né? E aí a gente vê muita pesquisa, na verdade, pelo menos essa leitura que eu particularmente tenho nesse momento, assim, muito nos Estados Unidos, tem muita pesquisa acontecendo, né, e na Europa também. Tá? Então, a China, sim, eles são um player importante já, né, no sentido de desenvolvimento das células, né, mas em termos de empacotamento e desenvolvimento de baterias como um sistema, né, eu diria que o CG hoje está muito na Europa e nos Estados Unidos. Ok, Marcelo, quer completar? Não, acho que o Nerossi acho que falou bem, né? O grande desafio quando a gente fala de uso de baterias, veículos elétricos, né, está na questão da certificação, né, aeronáutica, em cima dos requisitos aeronáuticos, né? A gente sabe que a China é líder em veículos elétricos, mas uma coisa é o carro estar no solo. A gente está falando de um veículo que estará no ar, vai voar em trajetos de até 100 km, por exemplo, nos casos dos eVTOLs. É um processo de certificação diferente, bastante diferente. A gente vê muita gente desenvolvendo tecnologias
mas quando você fala em certificar para uso aeronáutico, a história é bastante diferente. Até algumas definições ainda carecem de ser feitas. Então, é algo que está sendo construído no mundo, e eu concordo com o Neroski. O que eu venho lendo é os grandes avanços estão nos Estados Unidos, América do Norte, nem diria Estados Unidos, Canadá também tem feito muita coisa nessa área, né, e Europa, né, na área aeronáutica. Muito bem, então nós estamos chegando ao fim de hoje, então eu vou saudar aos palestrantes, agradecer. A gente costuma dizer que, ao encerrar, eu vou agradecer ao Marcelo, ao Luiz e à Jane também pela contribuição que deu. Além, naturalmente, ao Arnaldo, que possibilitou toda essa junção da gente. Então, pessoal, sextou, está na hora da gente parando aqui a nossa apresentação. Muito obrigado por todos. Ninguém trouxe um vinhozinho, eu vou tomar aqui. Tá certo. Obrigado aí pela oportunidade, gente. Foi assim, foi muito legal, né? E assim, as perguntas bem distintas, né? Foi bacana, realmente, muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Também agradecer a Jane por ter aí complementado de maneira magnífica aí, ajudado a gente aí a fazer um debate melhor. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí pela paciência com a gente aqui nesse fim de semana aqui. Muito obrigado. Tchau. Muito bem, muito obrigado, Luiz, e Marcelo e Jane também. Prazer foi nosso, pessoal. Muito obrigado. Um bom final de semana. E obrigado, Arnaldo, pelo convite. Obrigado, Jane. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Forte abraço. Tchau, Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.